O som, tá bom. Vamos começar logo esse negócio. Vamos deixar a gente. Então, eu coloquei isso para vocês. Não é sobre o pai de vocês terem acertado com vocês, mas é sobre ele ter dado para vocês o que ele tinha para dar. Como é você pensar isso? Isso muda alguma coisa ao olhar para o pai de vocês? Isso muda alguma coisa? Você já pensou como isso pode mudar o ponto de vista, como muda a forma como nós olhamos para os pais? Eu tenho muitos pacientes, muitos seguidores que não gostam do Dia dos Pais. Né? Tem gente que não gosta do Dia dos Pais, tem gente que tem muita mágoa do pai. Então, eu sei que tem muita gente que tem um vínculo bom, um vínculo forte com o pai. Infelizmente, hoje, essas pessoas são minoria. Essas pessoas que têm um vínculo bom com o pai hoje são minoria. Olha só que coisa triste, não é? Então, por que nós estamos focando naquelas pessoas que têm um vínculo fragilizado, que têm mágoas com o pai e precisam se reconciliar com esse pai? Porque elas são a maioria hoje. É o quê? Elas são maioria hoje. E por isso, nós precisamos focar nelas, certo? Então, vamos lá. Então, quando a gente pensa nos pais da gente, a gente sempre pensa que eles estão nos devendo algo. É como se esse pai, essa mãe estivesse nos devendo algo. E vocês mandaram as perguntas para mim, eu quero falar delas com vocês. Mas antes eu quero falar do post. Vamos lá. Talvez o que o seu pai tinha não era bem o que você precisava. Talvez o que o pai de vocês tinha para dar era o alcoolismo, era o adultério, era a traição, era a violência. O que o pai de vocês tinha para dar para vocês? Talvez ele não tinha, tem uma pessoa que colocou no comentário, meu pai não tinha nada para me dar, nem um sobrenome. Meu pai não tinha nada para me dar. E eu fiz um desafio e eu preciso cumprir, eu não sei se ela está aqui, mas eu preciso cumprir, eu disse a ela que eu ia provar que ele tinha dado algumas coisas para ela. E eu queria falar disso com vocês hoje. Deixa eu falar uma coisa importante. Se vocês mesmo que ele não tenha dado tudo que ele precisava, isso não anula o significado do pai de vocês na vida de vocês. Vocês sabiam, olha que bom, minha gente, que vocês chegaram, melhorou a imagem aqui no YouTube, né? Ótimo. Lá no Instagram, ó, fazia um tempão que eu estava tentando entrar e não estava conseguindo. Então, tudo bem, a gente vai ficar aqui pelo YouTube. Vocês sabiam, olha só, gente, quanta gente aqui, ó, Flávio, bem, boa noite, Flávio, Rony, Laurice, Jane, Cristiane, Borba, Jamerson, gente, que legal, sejam todos bem-vindos. Então, vamos embora, vamos correr atrás do tempo que a gente perdeu no início. E a gente tem que saber uma coisa, você sabia que você tem 50% do seu pai correndo em você? Não é só no seu sangue, não é só no seu DNA. Tem 50% emocionalmente em você também. Ah, Elia, mas eu não convivi com meu pai. Ah, Elia, eu não tive relacionamento com o meu pai. Mesmo assim, você herda, assim como você herdou a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, também nós herdamos questões emocionais. Nós herdamos dores, herdamos conquistas. Como assim? Pois é. É como se o nosso inconsciente, sabe a lei da evolução? Que o próximo animalzinho já evoluiu e os filhos já estão evoluídos e vai passando a evolução? Poxa, é isso. Nós temos a evolução dos nossos pais dentro de nós. E os nossos pais, mesmo que ele tenha falecido assim que você nasceu, ou talvez você nem conheceu ele, mas dentro de você tem 50% do seu pai. Por mais que você não queira, por mais que você não deseje isso, mas dentro de você tem muito mais do seu pai do que você imagina. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, fazer um exercício rapidinho com vocês. Vamos olhar para o pai da gente. Quando vocês olham para o pai de vocês, boa noite. Quando vocês olham para o pai de vocês, primeiramente, o que vocês lembram?
Do alcoolismo, da violência, das traições? O que vocês lembram? Vamos tirar as dores da frente. Se a gente tirar o alcoolismo, se a gente tirar a violência, se a gente tirar... Poxa, se a gente tirar isso, a violência, a ausência, o abandono, o que é que sobra do seu pai? Se a gente tirar a violência, o abandono, as traições, o que é que sobra do seu pai? Vamos pensar? Vamos pensar o que é que sobra? Olha só, sobra o cuidado, tá aparecendo aqui o cuidado. Sobra um homem trabalhador, muitas vezes. Sobra um homem carente. Um homem ferido. Um homem desestruturado emocionalmente. Um homem que teve problemas com o pai dele. Olha só que coisa séria. Né? Então, se a gente tirar tudo isso, tirar o alcoolismo, tirar quem ele foi, isso, o que sobra do teu pai? Né? Se reconciliar com o pai, minha gente, não é sobre ele. É porque a gente precisa se reconciliar com a nossa história para que isso seja um processo de resiliência. Enquanto a gente não assume a nossa própria história, e no final eu vou fazer um exercício com vocês sobre isso, enquanto a gente não assume a nossa própria história, nós não podemos ter uma atividade de resiliência que flui levemente. Ela não vai acontecer porque nós nem assumimos quem nós somos, que dirá assumir as nossas dores, assumir aquilo que nós queremos ser. Não é verdade? Deixa eu dizer uma coisa para vocês muito importante. Algumas pessoas estavam falando, eu vou colocar uma musiquinha, gente, eu amo colocar musiquinha, e vocês sabem que eu sempre coloco uma musiquinha, né? Com gotas de cura. Muitas vezes a gente acha que o pai da gente não nos amou. Se ele me amasse, ele não teria feito tal coisa. Se ele me amasse, ele não teria me abandonado. Se ele me amasse, ele teria me registrado. Se ele me amasse, ele teria me acolhido. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez ele não deu conta. Talvez ele não deu conta de dar para você o que você precisava. Talvez não era porque ele não te amava. Talvez era porque ele não tinha para te dar. Ele só deu o que ele tinha. Teu pai só deu para você o que ele tinha. Eu não estou aqui para defender o seu pai. Com certeza, para você ter mágoa dele, ele não foi uma pecinha muito boa. Isso, a gente fala assim aqui na nossa cidade. Mas é importante saber que ele deu para você o que ele tinha. E tem uma coisa importante que ele passou para você, que foi a evolução genética e a evolução emocional que vem da família dele. Sim, da família dele também tem evolução emocional. Não é só sobre o que nós temos em comum conscientemente. Nós pegamos muita coisa inconsciente dele. Gente, provavelmente, ele estava, eu costumo falar em emaranhamentos, provavelmente ele estava preso em alguma coisa na alma dele que ele não conseguia romper. Ele não conseguia o seu pai que você desejou, que você sonhou que ele fosse. Sabe, tem uma pessoa falando, ele tão duro, exigente, tinha medo só dele me olhar. Olha que duro, olha que pesado. Olha que pesado isso. Então, sabe, eu acho que... Pega o fone para mim. E aí, quão duro ele era, quão exigente. Por que ele era tão duro? Qual era o emaranhamento que estava na alma dele, que ele tinha que exigir tanto de você? Não estou querendo defender ele, não, gente. Estou levando você a refletir. Se você não se reconectar com a sua origem, com aquilo que você vai ter dificuldade de fazer o exercício de resiliência. E a gente precisa sarar esse vínculo. Isso é muito, muito importante. Vocês sabem que provavelmente ele teve dificuldade com o pai dele, para ele não ser um pai tão legal.
Olha só, uma pessoa falando aqui. O som ficou legal, gente, com fone, porque aqui tá chovendo muito, e eu tenho a impressão que tá fazendo muito barulho de chuva. Me falem se tá bom o som, se com fone ficou bom. Bota um legal pra mim, pra eu saber se o som tá legal. Tá bom? Gostei. Tá bom o som? Massa. Então, vamos lá. Eu tenho uma coisa para dizer a vocês hoje. Uma coisa bem importante. Nós precisamos nos colocar no lugar de filhos. Como assim, Elia? Nós temos uma hierarquia afetiva. Anota aí. Hierarquia afetiva. O que é essa hierarquia afetiva? Aqueles que vêm primeiro, hierarquicamente, eles têm um lugar acima. Sim, aqueles que nascem primeiro, seja ele o pai, a mãe, o filho mais velho, afetivamente eles têm uma hierarquia. Quando você, filho, começa a criticar, julgar, reclamar, nós saímos do nosso lugar de filhos e nos colocamos num lugar acima da nossa hierarquia. Nós nos colocamos acima da nossa hierarquia. Quando isso acontece um emaranhamento, um nó emocional, que pode travar a nossa vida emocional, financeira, profissional e várias outras áreas. Vocês entenderam isso? Fala para mim se vocês entenderam isso. Quando nós saímos do nosso lugar de filho e vamos para um lugar que não é o nosso, nós temos um emaranhamento. E como sair disso é o que eu vou falar para vocês hoje. Quando nós estamos no lugar de julgar, criticar, nós saímos do nosso lugar de filho, de receber. Sabe, alguns filhos, alguns não, muitos filhos, sentem tanto a dor da mãe, se identificam tanto com a dor da mãe, que não conseguem olhar o pai como filhos. Olham o filho como a mãe olharia para ele. Olha o filho como a mãe olharia para ele. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. A briga do seu pai e da sua mãe não era a briga da mamãe e do papai. Era a briga da mulher e do homem. Era a briga do casal. Não tinha nada a ver com você. Não se meta. E se você disser, e agora? Eu me meti a vida toda, entrava no meio, defendia. Tá normal aí, né? Ótimo, então. Vamos saber. Entrava no meio, achava que eu tinha que defender minha mãe, sabe? E quando isso aconteceu, você saiu do seu lugar de filho, se colocou no lugar acima da sua hierarquia. O que aconteceu? Você tem uma balança, sabe? De dar e receber. Essa balança ficou desregulada. E o que é que desregulou? Pode desregular sua vida amorosa, pode desregular sua capacidade de receber, você só quer dar, porque você não sabe ser filho, você quer ser o pai. E isso é pesado para você. Todo mundo precisa ser filho em algum momento. Deixa eu ler o que vocês estão falando aqui. Eu demorei para aceitar o tratamento de meu pai comigo, até que o meu pastor falou exatamente isso, e eu entendi que a criação que ele recebeu talvez tenha sido pior do que a que eu estava passando. Pesado, né? É difícil, é muito difícil a gente entender que os nossos pais não são os pais que nós sonhamos. Eles não são os pais da novela, do filme. Eles são pais reais. E olha, só um filho conhece o pai. As pessoas lá fora pensam que conhecem seu pai. Mas quem conhece um pai de verdade é um filho, não é verdade? E só quem tem essa... Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa bem importante. Essa questão de homem e mulher. Só quem tem essa discussão entre homem e mulher. Só quem vê o pai e a mãe discutindo sabe da vontade que é ir lá,
Sabe? A gente defende a mãe da gente, a gente acha que a mãe é mais frágil, na maioria das vezes. E a gente quer defender a mãe, a gente se coloca nesse lugar de julgador, a gente coloca nesse lugar de juiz, a gente se coloca nesse lugar que a mãe é frágil demais e a gente não olha para esse pai. E o que acontece? A gente sai desse lugar de filho, se coloca no lugar de pai e aí começa o emaranhamento na nossa vida afetiva, financeira, e eu vou falar sobre isso também, tá bom? Fica no teu lugar. Enquanto isso, a gente vai ficando preso, vai tendo garranchos emocionais, a gente precisa ser livre. Olha só, nós precisamos... Emily chegou, né, Emily? Seja bem-vinda. Vamos falar. Lembre sua pergunta aqui, viu, se eu não responder. Nós precisamos das duas forças na nossa vida. Duas forças. A força materna e a força paterna. A força materna, ela nos impulsiona para amar. A força materna nos impulsiona para o afeto. Nós precisamos muito dessa força. É a força da vida. Mas deixa eu dizer para você, a força masculina, a força paterna, ela nos impulsiona para o mundo, para caminhar, para prosperar, para trabalhar, para ser útil. Isso é psicologia, viu, gente? Isso é psicologia. Eu estou pegando algumas coisas da abordagem sistêmica. Se você quiser depois pesquisar mais, tá? Então, olha, eu estou pegando da abordagem sistêmica para você entender, ficar mais fácil para você entender. A força masculina, ela empurra você para crescer. Sabe, tem muita gente que chega no consultório e diz assim, Elia, eu tenho tudo para crescer, eu tenho tudo para prosperar e não consigo romper. Elia, eu estou bloqueada financeiramente. Elia, eu estou bloqueada profissionalmente. Não chega para mim cliente, não chega para mim, eu não consigo evoluir, eu fico estagnado. O que é que está faltando? Está faltando a força do pai. Está faltando a força do pai para empurrar essa pessoa para dizer, vai fazer vestibular, vai terminar os estudos, vai. O pai é isso. A mãe é aquela que tem medo. Não bota ele na bicicleta, ele vai cair, vai ralar o joelho. O pai não, deixa ele cair. Vai, filho, vai, pedala, tu consegue. Essa força masculina, ela é uma força inconsciente que impulsiona os filhos. Então, nós precisamos, sim, independente se seu pai errou com você, se ele foi ausente com você, e eu vou falar sobre isso, sobre o pai ausente. Eu nem conheci meu pai morreu, eu não tenho mais meu pai, como é que eu vou ter essa força agora? Eu vou falar disso, tá? Fica tranquila. Vamos lá. Quando nós começamos a criticar esse pai, quando nós nos colocamos no lugar de juiz, o que é que a gente faz? A gente exclui ele do nosso sistema emocional. A nossa mente começa a bloquear a força do pai. Quando a gente começa a criticar, quando a gente começa a diminuir, a gente começa a excluir a força do pai. E a gente exclui esse pai do nosso sistema emocional. Mas ele é péssimo, ele é o pior pai do mundo. Ele me abusou, ele me estuprou, ele me sei lá, ele batia em mim, ele batia na minha mãe, ele fez coisas horríveis, tá? E a gente vai falar depois disso, lá na frente, sobre esse emaranhamento que está na sua alma sobre isso. Eu não estou aqui para justificar o que o seu pai fez, não importa o que ele fez. O que eu quero é que você seja resiliente. A minha missão aqui é falar de resiliência para você. E para que você alcance a resiliência, você precisa sarar o vínculo com seu pai. Então, a minha missão é trazer para vocês a verdade sobre resiliência. Dados que talvez você não consiga parar para estudar, você não tenha tempo de ler livros sobre resiliência. Eu estou trazendo o meu conhecimento de anos, sim. Não sou tão velha, mas de anos estudando sobre resiliência para trazer para vocês, tá bom? Olha só, estou bloqueada emocionalmente, olha só. Vamos desbloquear? Vamos desbloquear, gente? Amei esse tema, vamos continuar falando, estou correndo. E outra coisa, gente, vamos precisar começar a entender o que tem por trás da história do seu pai. Por trás do seu pai há muitas histórias.
e muitos emaranhamentos. Ele está preso, a alma dele pode estar presa. Por isso que ele não consegue ser livre do alcoolismo, não consegue ser livre daquilo que ele se tornou e foi. Ele não consegue parar de trair, porque a alma dele está presa em algum lugar. Mas nós não precisamos permanecer presos no emaranhamento do nosso pai. Vocês entendem? Se ele está preso, é dele, gente. Cada pessoa precisa cuidar da sua saúde emocional. Você não pode sarar seu pai, você não pode sarar sua mãe, você tem que correr atrás da sua resiliência. Cada pessoa corre atrás da sua resiliência. Então, se você fica olhando só para a traição do seu pai, só para a violência do seu pai, só para a dor do seu pai, você não caminha. As crises emocionais só tendem a aumentar na sua vida. E você precisa caminhar, você precisa fluir, você precisa alcançar a resiliência, tá? Olha só, por ele ter sido ausente, eu excluí do sistema. Sempre disse que não sentia falta. Flávio, eu quero te falar sobre isso. Rapidinho, olha, gente, deixa eu ver se já dá para falar. Nós precisamos incluir essa força. Nós precisamos incluir essa força dentro da gente. A gente excluiu, quando a gente excluiu, a gente bloqueou o nosso crescimento. A gente bloqueou o nosso crescimento. Não importa se ele acertou, se ele errou. O que importa é que eu quero ser resiliente. E para isso eu vou sim sarar o meu vínculo com ele. Vocês estão entendendo, minha gente? Talvez ele tenha sido uma vítima também. Exatamente. Boa noite. Boa noite, já bem-vinda, Islene. Que bom que você conseguiu chegar aqui. Vamos lá. Quando você está olhando para o pai, quando nós estamos olhando para o pai que você não teve, eu queria que ele tivesse sido assim, ele não foi, nós estamos excluindo ele. Então, a gente precisa começar a incluir ele novamente na minha história. Como é que eu incluo se eu já excluí ele da minha história? Nós vamos nos reconectar com o amor do nosso pai. Como assim? Exatamente. Ele é impossível, não é. É difícil, mas não é impossível. Eu sei que tem pessoas aqui com vínculos bem fragilizados, né? E eu estou colocando o nível mais fragilizado, bem pesado, porque aí quem está no nível menos fragilizado também consegue se alimentar disso aqui, também consegue pegar alguma coisa aqui e seguir, tá bom? Como é que a gente faz isso? A gente vai agora parar de excluir o pai. Sabe, eu atendi uma pessoa, uma criança, e ela teve uma dificuldade com o pai. O pai era uma pessoa envolvida com muita coisa errada, e essa mãe escondeu muito do filho o que esse pai era. E esse pai, ele foi assassinado, né? O histórico de vida dele é muito pesado. E o que acontece quando a gente exclui, viu, Flávio? Preste atenção nisso. Quando a gente exclui alguém do nosso sistema, que não poderia excluir, sabe? Quando a gente exclui um aplicativo, você já excluiu um aplicativo que não deveria ter excluído por engano? Eu já. Que você não vai recuperar mais. O pai é um aplicativo, vamos dizer assim, no nosso sistema emocional, que ele não pode ser excluído. Porque ele é um pilar. Se ele sair, nós vamos ter só a mãe. Tendo só a mãe, e até tem uma pessoa que mandou para mim uma pergunta dizendo que perdeu os dois. Se você estiver aqui, depois me avisa para eu responder a sua pergunta, tá bom? Se a gente só tem um pilar, vai dar errado. Inclusive, tem crises emocionais seríssimas de psicose, porque só tem a presença materna dentro desse sistema, tá? Então, isso é muito, muito importante. Nós precisamos nos reconectar com esse pai. Nós precisamos não só se conectar fisicamente, mas se conectar com a história dele. Falar sobre ele. Ou falar da ausência dele. Mas nós precisamos falar sobre o nosso pai. Nós precisamos incluir, olha a Gabriela aí, nós precisamos incluir esse pai na nossa vida, de alguma forma.
Estou lendo aqui de vocês. Como é que eu incluo ele? Aceitando e dizendo sim para o meu pai. Como é que eu incluo ele? Aceitando e dizendo sim, eu não vou negar que o meu pai era violento. Eu não vou negar que o meu pai me abandonou. Eu não vou negar que o meu pai traía minha mãe. Eu vou dizer sim, porque eu não posso fazer nada. Sabe, Rony, a impotência que nós falamos na live passada? Agora chegou a hora da gente trabalhar ela. Muitas vezes nós temos a impressão que somos tão poderosos, mas tão poderosos, que podemos mudar, inclusive, as falhas dos nossos pais. E nós não podemos. Não podemos de jeito nenhum. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Quando nós achamos que podemos mudar o outro, mudar o nosso pai, nós saímos do lugar de filho e começa o emaranhamento na nossa vida. Nós precisamos entender que a realidade é mais forte do que nós. Nós precisamos entender que a realidade é muito mais forte do que nós. O alcoolismo do seu pai, Patrícia, que você está colocando aí, era mais forte do que o que você podia fazer. Então, o que é que nós estamos dizendo aqui? Dizer sim. Sim para essa história. Dizer sim para essa história não é se conformar, dizer, ai, que lindo, meu pai tinha problema com álcool, meu pai tinha problema com alcoolismo, meu pai era violento, ai, que lindo. Não é isso, minha gente. É dizer, eu não posso mudar essa história, eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. Eu não posso mudar essa história, eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Vocês entendem? Deixa eu ler o que vocês estão colocando. Olha a Gabriela aí. Perdi os 2 na infância, perdi meu pai aos 4 anos, minha mãe aos 9 anos. Eu vou falar, sua pergunta está aqui no meu slide, viu, Gabriela? Patrícia, meu pai foi alcoólatra, faz mais de 20 anos que ele faleceu, não consigo falar sobre ele. Patrícia, vamos começar a tirar esse emaranhamento. Gente, eu sei que na live não dá pra gente fazer muita coisa. É a mesma coisa que eu falo, tanto cada trabalho meu tem o seu papel. A live tem um papel, a terapia tem um papel, o curso tem um papel. Nenhum substitui o outro. A professora da live não é a mesma do curso. E não é a mesma psicoterapeuta. Muita gente vai para terapia esperando ver essa Ellie aqui da live. Não é a mesma. E cada um tem o seu papel. Eu sei que o papel da live é jogar uma sementinha no coração de vocês, para dizer, é possível, há esperança. Agora, com essa informação, vai, voa, busca, procura mais, aprofunda, vai na tua cidade e procura fazer uma terapia, vai fazer sobre inteligência emocional. Enfim, não precisa ser comigo não, mas vai buscar a tua resiliência. E cada coisinha é importante nesse momento. E no final, gente, eu vou fazer uma técnica para a gente dizer sim, viu, Patrícia? Aqui a gente não consegue falar sobre, a dizer sim a esse destino. Esses dias eu estava atendendo um rapaz e eu fiquei achei muito lindo. Ele falando do pai dele e bastante fragilidade nesse vínculo, por um lado. E esse pai tinha muita coisa para ser falada, né? Um pai que faleceu cedo, um pai envolvido em álcool, um pai, enfim, um pai ausente em muitos momentos, mas um pai que, ao filho nascer, disse para ele assim: seu nome vai ser esse nome, porque aonde você chegar, você vai ter um nome especial, e não vai ser qualquer um, vai ser um nome de sucesso. E inconscientemente, aquele pai deu um destino de sucesso para aquela criança, para aquele homem, apesar de depois não estar mais ali, mas ele deixou. E o que foi que seu pai deixou para vocês? Olha só o que a Emily está falando. Minha mãe tentou suprir a falta do meu pai quando ele faleceu acho que é para que eu não sentisse, né, a falta dele. Mas não tem jeito, não adianta. É até pior quando isso acontece, porque a mãe fica super protetora e só reforça a bolha. Flávio, quando eu ia preencher a filiação, eu não gostava quando vinha primeiro o nome do meu pai.
E quando era livre a ordem, eu sempre colocava mãe primeiro. Olha que interessante, olha quanta exclusão. Uau, uau, Flávio, vamos falar disso. Vamos se reconectar com essa força do pai, para que você cresça financeiramente, para que você desponte para o mundo, para que você voe. Essa força paterna precisa vir, independente das falhas dele. Tá bom? Tá, essa pergunta tá aqui também, Tainá. Vou chegar nela, viu? Tá aqui. Obrigada por me lembrar. Veja só. Primeiro, eu quero que vocês entendam. Ó, tem uma pessoa que perguntou para mim, eu anotei no slide para não esquecer, porque até hoje eu não aceito a morte do meu pai. Por que até hoje eu não aceito a morte dele? Porque nós não aceitamos a realidade, é o que eu falei, a questão da impotência. E eu desafio você a assistir a live de luto. A live de luto é uma das lives que eu mais encaminho para os meus pacientes. Por quê? É uma live que fala sobre elaboração de luto. E é muito importante abrir mão da negação. Quanto mais nos submetemos à realidade, nós ensinamos até os nossos filhos que nada podemos fazer contra a verdade, contra a realidade. Não podemos fazer nada. Quando incluímos... Gente, era isso que eu ia falar. Eu comecei a falar do paciente, do assassinato, e acabei me distraindo. E o pai foi morto, né, da criança, ele tinha... Deixa eu recomeçar para quem entrou agora. Eu atendi uma criança, né, que o pai era envolvido em muita coisa errada. E a mãe não contava sobre esse pai para ele, para que ele não soubesse das coisas erradas que esse pai fez. E sabe o que acontece quando nós excluímos, Flávio, alguém do nosso sistema? Inconscientemente. O nosso inconscientemente, nosso inconsciente, vai catando informações. E quando nós percebemos, nós estamos extremamente parecidos com aquilo que nós excluímos. Se a criança se tornou o pai, mirim, sem nem conhecer o pai. Inclusive de pegar faca, de tentar coisas absurdas. Quando ele chegou no meu consultório, eu achei que eu ia precisar de um assistente para atender ele. Tamanha eram as queixas dessa criança tão pequena, tão violenta, mas graças a Deus a gente conseguiu. E olhar para ele é muito, muito gratificante, muito. Tem até, às vezes eu tomo água aqui na caneca que ele me deu, que para mim aquilo é um troféu. E aquela criança restaurada, para mim, foi um troféu. Quando a gente exclui, a gente fica olhando, eu não quero parecer com esse pai, eu não quero colocar o nome dele. E quando a gente não quer, sabe o pensamento, não quero pensar no elefante azul, não quero pensar no elefante azul, aquele elefante, ele fica na nossa mente. Nós precisamos ser livres para que a gente seja aquilo que a gente quer ser. Se a gente fica, não quero olhar para isso, não quero, eu abomino isso, a gente continua olhando, e o nosso inconsciente começa a ficar emaranhado naquilo. Precisamos olhar para aquilo que o nosso pai foi. Dizer, pai, olha, eu não concordo com isso. Eu me machuquei, doeu. Mas é isso que você é. Eu nunca vou mudar. E tá tudo bem? Eu digo sim para isso que você é. Eu digo sim para a minha história. Como é para vocês dizer esse sim? Diga para mim. Quando nós dizemos sim, nós paramos de olhar para ele focando nas coisas ruins. Nós conseguimos olhar não só para as coisas ruins, mas conseguimos olhar além disso. Conseguimos olhar para quem ele é. E olha, gente, o seu pai também teve coisas boas, virtudes. E como eu falei hoje no Gotas de Cura, tem alguns defeitos do seu pai que estão em você, queira você ou não. E tem algumas virtudes do seu pai que também estão em você, queira você ou não. Não importa, tem 50% dele em você, queira você ou não. Ele te deu a vida. E ele passou para você o que os antepassados dele, geneticamente, emocionalmente, na escala evolutiva, vamos dizer assim, nem sei se a escala evolutiva cabia aqui, mas nesse quadro de evolução, passou para você. E você é exatamente a misturinha da sua mãe e do seu pai. Você é uma misturinha única. Sem o seu pai, você não seria isso que você é. Você é uma misturinha única, mesmo que você pareça muito, muito com sua mãe, mas tem muito do seu pai aí. A minha filha, por exemplo, nasceu com sangue do pai.
Isso é muito interessante. Como é que um bebê passa 9 meses na barriga da mãe e nasce com o sangue do pai? Não tem como negar, não tem como excluir do sistema. É algo que a nossa genética, a nossa natureza chama. Olha só o que a Raniel está falando. Isso que estou vivendo hoje com meu pai, não concordo com tudo, mas não posso mudá-lo. E estamos tentando escrever uma nova história. É isso, é por aí. É por aí. Sabe, uma coisa também que me perguntaram, Elia, como eu posso ajudar o meu filho a incluir esse pai? Muitas mães excluem o pai do filho, como eu falei aqui. E essa mãe precisa falar bem do pai. A mãe nunca pode falar mal. E também, da mesma forma, o pai também não pode falar mal da mãe. Olha só, nos meus relacionamentos amorosos, eu me envolvo com homens alcoólatras. Tá emaranhado aí, Patrícia, né? Vamos cuidar disso, vamos procurar uma terapia. E às vezes a pessoa nem sabe que esse homem bebe, mas o inconsciente chama. Gente, isso é ciência, isso é psicologia. Você não quer, odeia, foi horrível, meu pai foi alcoólatra, quando você vê, você está envolvido com alcoólatras, ou com pessoas com algum tipo de vício, com algum tipo de comportamento que vai gerar dano para você. Então, ficou o quê? Uma lacuna aberta. Então, deixar viva essa memória desse pai, procurar saber quem era meu pai, procurar saber o que ele fazia. Não importa se era certo, se era errado, não importa. Eu quero só saber minha origem. Eu quero saber o que está herdado em mim, até para dizer se eu quero ou se eu não quero viver. Gente, a gente tem que ser livre para dizer eu quero viver isso, mas não quero viver aquilo. Se a gente vive, como Patrícia está falando aí agora, eu não sou livre. Quando eu vejo, eu estou envolvida com alcoólatra, com alcoolista. Enfim, não tem liberdade aí. Está emaranhado. A gente precisa ser livre para olhar e se é aquilo que a gente quer e se é aquilo que a gente também não quer. Olha só, cheguei na tua pergunta. Deixa eu ver. Acho que é Gabriela. Perdi meu pai aos 4 anos, minha mãe aos 9 anos. E aí? Se você perdeu seu pai, busque um fio de conexão com ele. Gente, no final, nos últimos 15 minutos, 10 minutos, eu vou fazer um momento de introspecção com vocês. Vocês vão fechar os olhos e a gente vai começar a incluir esse pai nessa memória, tá bom? Você vai começar. Gabriela, não importa se você perdeu seu pai aos 4 anos. Não importa se você tivesse perdido ele enquanto você estava na barriga ainda. Procure saber quem era o seu pai. Deixe a força do seu pai agir dentro de você. Se reconecte com a história. Procure saber como era o pai dele, como era ele. Procure saber a origem, a sua origem. Procure saber. Procure saber. Se reconecte, busque um fio de conexão com ele, converse com pessoas que conheceram ele, traga essa força masculina para você. Sabe? A gente precisa saber o que meu pai faria agora, baseado no que eu sei. O que meu pai falaria para mim agora? A gente precisa saber um pouquinho do nosso pai, independente se você conheceu ele ou não. Outra pergunta: qual o impacto da fragilidade do vínculo paterno com o nosso relacionamento e nossa vida emocional? Muitos impactos. A próxima pergunta responde essa pergunta, olha só. Não tive vínculo nenhum, infelizmente, com meu pai. Ficava triste, mas hoje fico bem e aceito que ele é vivo. Deixa eu ver. Não era essa que eu pensei. Mas tem outra pergunta que diz assim: eu fico buscando nas pessoas. Ah, inclusive colocou aqui, acho que foi. Eu fico buscando nas pessoas, fico procurando em pessoas alheias, foi a Tainá. Com a ausência paterna, eu fico procurando pessoas para preencher esse vazio. Essa é a consequência. Por quê? O nosso sistema não nasceu para estar faltando esse pai. Esse pai, ele nos trouxe muita coisa. Ele nos passou temperamento. Sabe? O pai é para quê mesmo? É para empurrar a gente para o mundo. Se ele te abandonou, com esse abandono, será que ele também não te empurrou para o mundo? Será que com esse abandono, sabe, quando a gente tem falta do pai, a gente sente um vazio muito grande. E a sensação que dá e a vontade que dá,
como Tainá falou, ele está buscando alguém para preencher esse vazio, buscando. E se você souber usar a ausência do seu pai, você não vai se conformar com pouca coisa. Você vai estar sempre buscando no trabalho, sempre buscando. E você pode usar isso a seu favor. E isso não seria função paterna? Empurrar você para buscar mais? Então, se ele só te deu, cadê a Emily? Se ele só te deu abandono, Emily, não foi pouco, não foi nada. Ele te deu alguma coisa, te empurrou para a vida. Menos mágoas e mais gratidão. Gratidão pelo abandono? Sim. Gratidão pelo abandono. O que você aprendeu com o abandono do seu pai? O que ele te ensinou com a traição da tua mãe? O que ele te ensinou com a ausência dele? O que ele te fez na ausência dele? O que você se tornou na ausência dele? Você deve gratidão a ele por isso. Nós dizemos sim para a sua história. Sim para aquilo que você se tornou. Deixa eu ver. Por mais que eu tente quebrar essa barreira, ele mesmo não deixa. Tudo bem, Laurice. Talvez ele se sinta indigno, porque ele sabe tudo que ele aprontou. Eu não estou falando para vocês se reconectarem fisicamente, porque talvez ele não queira. Mas se reconecte falando dessa história para os seus filhos. Se reconecte, trazendo a memória e perguntando como era o seu pai, falando com ele, se possível, aos poucos. Tiago, a ideia de que pai é qualquer um é uma estratégia do inimigo para destruir muitas vidas e famílias. Olha só, Tiago. Cárita, e como posso incluir o meu pai em minha vida novamente? Pois nós não temos contato faz 3 anos após o desentendimento. Olha só, seu pai está vivo. Aproveita. Tem muita gente aqui que o pai faleceu e fechou o vínculo. Não tem mais o que fazer. Aproveita. Pega o teu orgulho, coloca lá no cantinho, diz: orgulho, eu quero ser resiliente. Eu não vou ficar faltando essa força masculina que me faz prosperar e crescer financeiramente, não. Eu vou lá. Vou me revestir de humildade, vou dizer: pai, ó, eu vim aqui dizer que eu preciso de você. Enquanto eu estava nesse lugar de julgador, enquanto eu estava nesse lugar de criticar, eu saí do meu lugar de filho. Eu assisti uma live, coloca a culpa em mim. Eu assisti uma live, eu entendi que eu preciso voltar. Eu preciso me reconciliar com você. Eu quero ser resiliente, eu quero vencer na vida. Eu não vou ficar emaranhado no meu casamento, não vou ficar emaranhado nas questões amorosas, na questão do trabalho. Eu quero vencer, eu quero ser resiliente. E você vai se reconectar com ele. Aproveita, teu pai está vivo. Aproveita, você sabe quem é o seu pai. Tem pessoas aqui que não sabem nem quem é o pai. A gente vai ter que pensar, quebrar a cabeça de ver como é que vai se reconectar essa força masculina. Porque não sabe quem é o pai, não sabe nem onde procurar, né? Deixa eu ver. Olha que lindo, gente, coisa linda. Olha o que a Gabriela está falando. Inconscientemente eu já fazia isso. Sempre gosto de saber histórias que ligam a nossa família. Obrigada, Elia. É isso. É isso. Essa é a sua história, essa é a sua família. Se conecte com eles. Sabe, seu pai também sofreu. Seu pai também estava tentando ser feliz. Eu tenho muitas histórias de pessoas que dizem: eu não consigo perdoar minha mãe, ela me abandonou, ela nem me amamentou, ela me abandonou antes de me amamentar. Gente, acredite. Ela deu tudo o que ela tinha para dar. Esse pai te deu tudo o que ele tinha. Se ele só tinha abandono dentro dele, ele ia te dar abandono. Ele não tinha capacidade, ele não tinha estrutura para te dar mais do que isso. Ele deu exatamente o que ele tinha. Olha só, meu pai traiu a minha mãe. Eu cresci dizendo que jamais faria isso. Fiz. Estou preso em um relacionamento abusivo. E não consigo deixar. Faço terapia, mas isso nunca foi trabalhado. Nunca foi trabalhado porque você nunca levou isso para terapia, nunca falou isso. Olha só, Flávio, eu acabei de falar isso, e você falou, você é o típico caso da pessoa que exclui alguém do sistema. Gente, preste atenção, olha só, Flávio, que contribuição rica aqui na nossa live. Obrigada, tá? Muito obrigada por você estar contribuindo aqui. Flávio, ele falou lá em cima que ele tinha excluído esse pai, até para colocar o nome do pai, era difícil para ele, para preencher formulário e tal, ele queria botar a primeira mãe. Ele excluiu esse pai, ele não queria nem olhar, e de repente, ele está fazendo a mesma coisa que o pai. Está submetendo a mesma coisa que o pai. Gente, é isso. Quando nós excluímos, o coração da gente procura o pai, começa a imitar o pai. Quando nós incluímos, tá bom, meu pai traiu,
tudo bem, eu aceito, eu perdoo esse pai. Eu começo a ser livre para olhar e fazer aquilo que eu quero fazer. E não ficar preso, emaranhado em relacionamentos abusivos. Flávio, leve isso para sua terapia. Você já faz terapia, então leva isso. Explica para o teu terapeuta, precisa trabalhar isso urgente, urgente. Você precisa de um relacionamento feliz. Por que está nesse relacionamento abusivo ainda? Seja livre para viver. Sempre excluir o sobrenome do meu pai nas assinaturas. Olha, gente, quanta exclusão. Eu não estou ficando triste, não, estou ficando feliz, porque eu sei que vocês vão sair daqui incluindo e livres para serem resilientes. Obrigada a ele, eu tenho medo de ser rejeitada por ele. Vai lá. Perde o medo. Se for rejeitada, vai de novo. Não tem problema, não. Tá? E sei que o medo da rejeição de um pai não é brincadeira, não. Mas vai lá, tenta devagar. Sei lá, estuda a situação, estuda todas as possibilidades, o sim e o não, tá bom? Uma pergunta, vocês me mandaram. É verdade que a relação do pai pode afetar as outras relações? Sim. Como eu já falei, a gente vai buscando o relacionamento do pai em outras relações, como a gente acabou de ver aqui, e nos envolvemos em relacionamentos frágeis, em relacionamentos abusivos, pode ser, procurando essa carência, sanar essa carência sempre, tá bom? Olha só, Rani, quando eu casei, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o nome do meu pai, o sobrenome do meu pai. Gente, aqui tá chovendo muito, se tiver muito barulho, vocês me avisam. Hoje eu não teria feito isso. Rani, você tirou o nome do seu pai do papel. Coloque de volta no seu coração, tá bom? Coloca de volta. Você pode falar o seu nome com o sobrenome do seu pai. Inclua o nome dele, viu? Mesmo que tenha tirado da identidade, mas inclua quando você falar. É muito importante isso, muito importante. Eu não aconselho ninguém a excluir nomes. A gente vai sentir falta, ó. Hoje eu não faria isso, como o Rani falou. Já falei essa pergunta. Gente, vê só. Teriam mais perguntas, mas eu tenho um desafio para vocês. Eu queria fazer um momento de introspecção. Vocês topam? Dá um legal para mim? Eu queria que vocês pudessem fazer um momento de respiração. De inspirar e respirar. Dá um legal para mim, quem topa fazer essa dinâmica comigo. É uma dinâmica de cura. É uma dinâmica de se conectar com o destino, com sua família. Me dá um sim, faz um legal para mim. Quem topa, quem vai fazer comigo? Enquanto o pessoal está colocando o sim, se você não é inscrito aqui, gente, se inscreve. Me ajuda a levar a cura para outras pessoas, tá? Curte. Me ajuda a espalhar a cura. Quando você se inscreve aqui no canal, o próprio YouTube, ele entrega para pessoas parecidas com você, tá bom? Vamos lá, gente. Você consegue fechar o olho um pouquinho? Se não conseguir, faz de olho aberto. Mas quem conseguir, eu queria que você pudesse respirar e inspirar. Vamos lá? Respira. Puxa todo o ar para dentro de você. E solta. Vamos lá? Você consegue fechar o seu olho? Respira. Com tudo que você ouviu aqui, sua mente está digerindo isso. E solta esse ar. Respira. Segura um pouquinho. Solta esse ar. Tá? Solta esse ar. Quero que você solte. Eu quero que você observe a sua postura. Se você está de braços cruzados, solta os braços, relaxa os ombros. Respira lentamente e profundamente. Se conecte com você agora. Eu quero que você olhe para a região do seu coração. Quero que você se conecte com as suas emoções. O que esse tema de paternidade mexeu com você? O que é que esse tema... O que é que você sentiu? O que é que você sentiu ao falar de paternidade? Você consegue nomear? Tristeza, medo, culpa por ter excluído meu pai,
Preciso me reconectar com meu pai. Eu não sabia que eu tinha tanto do meu pai. Meu pai me passou muita coisa que eu não sabia. Eu queria que nesse momento você não se apegasse a nada, nem a nenhum pensamento. Deixa ele passar como uma nuvem passageira. Agora eu quero que você se concentre e comece a pensar em todas as pessoas que precisaram existir para que você estivesse aqui hoje. Muita gente precisou dizer sim à vida, precisou lutar, batalhar, para que você fosse essa misturinha única e especial. 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Agora eu quero que você se conecte ao seu pai em amor. Não importa o que houve. Não importa o que houve com vocês. Eu queria que você se conectasse a esse pai em amor. Eu queria que você entendesse que no seu coração emana, flui amor. E esse amor, você pode liberar ele para o seu pai. Não importa onde seu pai esteja hoje. Você pode liberar amor para ele e se reconectar a esse fluxo da paternidade, a essa força que libera você para crescer. Você está conectado ao seu pai em amor. E isso volta para você como força, como crescimento. Respira bem fundo, coloca para fora. Eu te convido agora a dizer sim para a sua história. Eu te convido a aceitar a história do seu pai na sua história. Eu te convido a dizer sim para ele. A dizer sim para a fragilidade do seu pai. A dizer sim para o homem que ele foi. Eu te convido a incluir esse pai com todos os seus defeitos na sua história. Eu te convido a dizer sim para você mesmo. Eu te convido a dizer sim para a sua inteligência. Eu te convido a dizer sim para as suas próprias habilidades. Aquelas que você esconde. Aquelas habilidades que estão aí escondidas. Eu te convido a dizer sim para elas. Eu te convido a dizer sim para a sua maneira única e linda de amar as pessoas. Você tem uma maneira única e linda de amar as pessoas e ela é sua e tudo bem. Eu te convido a dizer sim para o seu pai. E dizer sim para as suas virtudes e para as suas falhas. Eu te convido a dizer sim para tudo aquilo que ele foi e tudo aquilo que ele é. Eu te convido a dizer sim à sua postura de filho, de filha, voltando para o seu lugar de filha e de filho. Você não precisa carregar o fardo de ser pai do seu pai, de ser pai da sua mãe, de ser mãe da sua mãe. Volta para o teu lugar de filho. Eu te convido a pensar que assim como você, o seu pai estava tentando ser feliz. Assim como você, o seu pai também conheceu a dor e o sofrimento. Assim como você, ele enfrentou dificuldades, teve sonhos, teve paixões, ilusões. Assim como você, ele só queria ser feliz. Ele errou, bateu a cabeça várias vezes, falhou, mas ele só queria ser feliz. Talvez de uma forma errada, mas tudo que ele queria era ser feliz. Eu quero que nesse momento você comece a imaginar um rio de amor. E eu quero te convidar a se conectar a esse rio de amor. Nesse rio de amor, há tanto amor, que você consegue dar ele para o seu pai. É muito amor. Você consegue entregar um pouco. Você está nadando no rio de amor. E você consegue liberar esse amor para o seu pai.
E agora eu te convido a ir nadando nesse rio de amor, até um rio bem próximo, que é o Rio do Perdão. Lá há tantas águas, tão cristalina, tão pura, tantas águas do perdão dentro de você, que você consegue liberar esse rio também para o seu Pai. No seu coração há tanta água de perdão que você consegue liberar ele para o seu Pai. Eu quero que você respire e tenta dizer o que você está sentindo agora. Vai voltando para o mundo real. Vai voltando. Fala aqui para mim, o que é que você está sentindo? Para a gente ir terminando, eu quero que você saia daqui com uma missão. Assumir seu Pai, com falhas e com virtudes. O que é que vocês estão sentindo depois desse momento de reflexão? Foi bom fazer? Mexeu com vocês? Se emocionaram? Deixaram vocês... O quê? O que é que vocês sentiram? Me conta. Respira bem fundo. Coloca um emotionzinho, já que ninguém está querendo falar, ninguém está conseguindo falar. Coloca um emotionzinho que representa você nesse momento. Coloca para eu saber o que vocês estão sentindo, como é que vocês estão. Eu tenho um desafio. Olha só, o pessoal está bem emocionado. Respira. Você está pronto. Vocês estão prontos para se conectarem com o Pai de vocês. Sejam livres para crescer. Sejam livres para se conectar com o seu Pai. Há um rio no seu coração onde tem muito, muito amor. Há um rio no seu coração que tem muito perdão. Dá um pouco para ele. Mesmo que ele não esteja mais aqui entre nós, mesmo que ele esteja em outra instância. Sabe, tem uma atividade que eu faço com meus pacientes, eu vou falar com vocês aqui que ficaram até o final. É algo que às vezes eu só dou para o meu paciente e eu vou pedir para cortar depois isso da live, que é algo que eu vou entregar só para vocês. Faz uma cartinha para esse pai, se ele não está mais aqui entre nós. Faz uma cartinha para ele. Sabe, faz uma cartinha. Mas ele nunca vai ler, ele já morreu. Faz mesmo assim. Os afetos nunca morrem. O mundo dos afetos, eles continuam vivos. E isso vai reverberar. Essa palavra existe, minha gente. Isso reverbera. Isso ecoa por gerações. E se seu pai está vivo, faz essa cartinha, entrega para ele. Vou fazer isso para mim também, vai ser um desafio para mim também. Vamos fazer uma cartinha para os nossos pais. E dizer para eles, tudo bem, eu consigo aceitar você. Eu quero crescer, eu não vou ficar emaranhada nisso, tá bom? Manda para mim. O que é que vocês acharam dessa live? Se vocês acham que precisa fazer a live 2 desse tema, vão me seguindo. Se essa live foi importante para vocês, compartilha ela com alguém, tá? Manda isso para alguém, multiplica, seja um agente de cura. Podemos encerrar? Ficou alguma pergunta sem responder? Por favor, coloquem aqui. Respira e não deixa esse amor apagar. Faz alguma coisa para esse amor não apagar. Seja livre. Patrícia está dizendo, olha só, gente, o pessoal chorando, né? É emocionante. Vocês entendem que a gente nasceu para se conectar com o pai e a mãe? E parece que o coração da gente vai achando um lugar certo de volta. Chorei, tô leve, obrigada, Elia. O meu pai tá vivo, que bom, gratidão, Elia. Foi muito boa. Faz 2, 3, 4, 5, 6 lives com esse tema. Islene, tenho dificuldade de falar com ele. O WhatsApp tá aí para ajudar quem tem dificuldade de falar. Foi muito boa. O que escrevo na carta para um pai vivo? Essa é uma experiência sua. O que você quer falar para ele? O que você quer falar para ele? Que tudo bem, ele tá errado, que você consegue. A gente tava falando Caio. Gente, não é Caio. Fala teu nome de novo. Foi na hora da meditação e eu não consegui decorar. Há um tempo eu fiz uma mensagem pro meu pai, porque eu percebi
E por mais que eu acreditasse que não sentia falta emocional do meu pai, ela existia. E eu preciso aceitar isso. Olha que lindo, gente. Que coisa linda. Gratidão. Você me ajudou a perceber que o tempo que eu fiquei sem me conectar com meu pai, eu cresci. E também por ter gratidão por ele conseguir sentir isso. Gente, que coisa linda. Até o abandono do pai serve para a gente aprender. Nunca mais sejam vítima do pai de vocês. Pegue isso e cresça com isso. Cresça com isso. A gente se vê. Curte aí, compartilha, me ajuda a divulgar e a gente vai se falando, tá bom? A gente vai se falando. Eu encontro vocês, o pessoal do curso, a gente se encontra no grupo, na comunidade do curso. O pessoal aqui do Instagram, a gente vai se falando pelo Instagram. Estamos juntos, tá? Eu sei que as vagas do curso não estão abertas, tá, gente? Eu tô falando do curso aqui, mas não tá aberto a turma do curso. Eu tenho recebido mensagens falando do curso. Em setembro, talvez, quem sabe, a gente consegue abrir uma turma. Esse mês, realmente, eu estou sem condições, mas eu quero, sim, fazer uma nova turma de curso de resiliência, porque eu amo, gente, eu amo ministrar resiliência. E se na live de 1 hora a gente consegue entregar esse conteúdo, imagina fazer um intensivo de resiliência, né? Fiquem com Deus. A gente se vê lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Grupo Gotas de Cura. Se você ainda não faz parte do Grupo Gotas de Cura, vai lá. Tem um link na bio do meu Instagram. Adiciona e vem receber conteúdo de saúde mental. E feliz Dia dos Pais. Esse Dia dos Pais não vai ser igual. Me conta, manda foto no meu direct. Manda foto do Dia dos Pais de vocês. Bota a hashtag lá. Eu vou colocar uma hashtag pra gente, tá bom? Vamos combinar uma hashtag? O que é que vocês me sugerem aqui? Quero ver a foto de vocês no Dia dos Pais. Quero ver uma hashtag. Me reconectando com meu pai. Eu me conecto com meu pai. Que tal eu me conecto com meu pai? O que é que vocês acham? Vamos pensar uma hashtag. Eu quero ver, quero que vocês marquem para mim. Ou me marca lá, @PsieliaMedina. Quero ver o Dia dos Pais de vocês. Manda no meu direct como foi. Manda no meu direct como foi o Dia dos Pais de vocês. Eu quero saber. Gente, tenham uma boa noite. Durmam bem. Com esse coração em paz que vocês estão agora. Até a próxima, gente. Gratidão também, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite.